No fim das contas, a reapresentação do Internacional não teve a presença de Rodrigo Moledo, que ficou na academia trabalhando ainda a parte física, mas um treinamento coletivo aconteceu no gramado do CT Parque Gigante, onde um outro zagueiro jovem das categorias de base acabou se destacando. Além dele, Tyson também teve uma boa participação na atividade. No mercado de transferências, 2 meio-campistas que estão ligados de alguma maneira ao Internacional tem os seus nomes ventilados no mercado. Nonato recebeu uma proposta do futebol búlgaro e Lisiero recebe sondagens do futebol italiano, enquanto o Inter separa um dinheiro para fazer compras consideradas essenciais para a manutenção da competitividade na temporada de 2023. Esse é o Diário do Inter KTO, de quarta-feira, 24 de agosto de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu nessa quarta-feira do Internacional. E uma quarta-feira onde aconteceu a reapresentação dos jogadores no gramado do CT Parque Gigante. Eu estive no CT e acompanhei um treinamento coletivo até bem diferente daquilo que a gente está habitualmente acostumado a ver no CT. Por quê? Foi um jogo, foi um coletivo à moda antiga, um coletivo simulando um jogo, com falta, com escanteio, sem paralisação, com o campo inteiro, não era campo reduzido. O Mano Menezes dividiu os jogadores reservas, aqueles que não atuaram na partida contra a equipe do Avaí, em 2 times. Eu vou passar aqui, inclusive, a escalação dos times. Um deles tinha Emerson Júnior, Alan Anis, o lateral direito, o Igor Gomes, zagueiro, Roberto e Tauan Lara. Meio campo com Matheus Dias de primeiro volante, Edenilson e Tyson. Pelo lado esquerdo, Gustavo Maia, pelo lado direito, Pedro Henrique e na frente, Brian Romero. O outro time tinha Antony no gol, a defesa com o Everton na lateral direita, dupla de zaga de Kaique Rocha e Lucas Rian e o Rangel na lateral esquerda. Meio campo com o Lisiero de primeiro volante, Lucas Ramos e Alan Patrick. Do lado esquerdo, David, do lado direito, Estevão, centralizado, Mikael. A equipe do Gustavo Maia, que era o time com colete, acabou vencendo esse coletivo pelo placar de 3-2. E alguns destaques aqui são importantes e que me chamaram a atenção nessa atividade. O Alan Patrick jogou muito bem, era o cara do time dele, era o centro de todas as ações. E o Tyson era o cara do time dele também, era o centro de todas as ações do time dele. E com muita velocidade, puxando muitos contra-ataques, sendo o principal armador e o principal jogador nesse treinamento coletivo. Mas o que mais me chamou a atenção mesmo foi o Lucas Rian. O Lucas Rian é um zagueiro do time sub-20 do Internacional, que hoje treinou com os profissionais ao lado do Kaique Rocha na zaga desse time, e foi muito bem, segurando o Brian Romero, segurando essas investidas do próprio Tyson, segurando o Pedro Henrique em determinado momento, mostrou segurança, boa qualidade na saída de jogo e também velocidade. É um zagueiro pra gente ficar observando a partir de agora. O João Pedro, o Dedé, que vinha treinando entre os jogadores profissionais, ele não vai mais jogar no restante do ano porque ele teve uma lesão de tendão. Então é um desfalque que o Inter tem desses jovens da base que iria observar. Mas o Lucas Rian tá aí e foi muito bem nesse treinamento, zagueiro canhoto, forte fisicamente e que me chamou a atenção. Falando em zagueiro, esse treinamento não teve a presença do Rodrigo Moledo. Havia expectativa, e o próprio Mano havia admitido isso na entrevista coletiva após jogo contra o Avaí, que o Moledo voltasse a treinar com os demais jogadores nessa atividade. Não aconteceu. O Moledo seguiu na academia fazendo trabalhos físicos e a expectativa é que amanhã ele apareça. Se ele aparecer amanhã, ainda dá para sonhar com o Rodrigo Moledo sendo relacionado para a partida contra o Fluminense, aliás, partida contra o Juventude na próxima segunda-feira. Se não aparecer, aí vai ficar um pouco mais complicado mesmo, porque ele teve uma dificuldade a mais nessa recuperação. Mas na quinta-feira pela manhã a gente deve ter uma noção maior em relação a isso, tá? Treino que teve uma presença especial. D'Alessandro esteve no CT Parque Gigante, muitos jovens
foram chamados para essa atividade, porque desses times que eu passei, depois entrou o Luca, depois entrou o Alisson, vários jogadores entraram no decorrer dela, jogadores do Sub-20 que foram chamados para esse treinamento pelo Mano Menezes. E o D'Alessandro ficou ali muito tempo conversando com os jovens jogadores, resenhando com eles, enquanto esses jovens estavam do lado de fora aguardando o momento de serem chamados. Estava lá o D'Alessandro, foi lá só para visitar mesmo, ele faz isso com uma certa frequência, aparece no CT Parque Gigante para dar um alô na rapaziada, mora aqui em Porto Alegre, o D'Alessandro, e obviamente tem um ambiente maravilhoso para ele lá no CT Parque Gigante. Vamos falar sobre mercado de transferências, porque tem dois assuntos que eu preciso tratar com vocês. Um deles em relação a Nonato, tá? Existe um interesse do Ludogorets, da Bulgária, no jogador do Internacional que está emprestado ao Fluminense. Inclusive, está jogando contra o Corinthians enquanto eu gravo aqui o Diário do Inter KTO. O Inter não quer, aliás, o Inter não deve permanecer com o jogador na próxima temporada, tá? Ele voltaria de empréstimo no fim desse ano para o Internacional. O Fluminense tem uma cláusula de compra de 12 milhões de reais para executar para o Internacional, caso queira comprar o jogador. Só que o Ludogorets apareceu como um interessado. Então o Inter já está ouvindo a proposta, sabendo mais detalhes, colocando suas condições para o Ludogorets comprar. Porque se o time búlgaro comprar e o Fluminense não se mexer, bom, aí vai ficar complicado para o Fluminense deve perder o jogador mesmo tendo essa opção de compra. O Nonato é titular lá no Fluminense, é um jogador bastante valorizado. A outra informação do mercado de transferência é em relação a Lisiero. Surgiu uma especulação de que o Torino da Itália estaria interessado no jogador. No Internacional se nega, pelo menos que tenha tido algum tipo de contato em relação a isso. Parece que é uma proposta principalmente para o próximo ano, tá? E ainda assim é com o São Paulo e não com o Internacional. O Lisiero está emprestado ao Inter até o fim do ano. Até tem cláusula de compra, mas o Inter não deve fazer, até porque o Lisiero não conseguiu se afirmar aqui no Internacional. Não é um jogador que está nos planos da direção colorada para a próxima temporada. Então é com o São Paulo. A direção do São Paulo publicamente já negou que tenha tido contato do Torino, mas é uma especulação que surge no mercado italiano, essa possibilidade do Lisiero por lá. Nessa quarta-feira, eu troquei uma ideia com o Maurício e com o Johnny, tá? Os dois deram uma entrevista exclusiva pro Lucas Dias, da Rádio Bandeirantes, lá no CT Parque Gigante. E aí, na entrevista, a gente conversou com eles. Falamos sobre seleção brasileira ou paraguaia pro Maurício, seleção norte-americana pro Johnny, sobre o ambiente para eles, depois desses jogos como titular. E eu tô começando a achar que a tendência é de manutenção do Maurício e do Johnny no time titular, tá? Pra próxima segunda-feira contra o Juventude. Eles estão se afirmando. E o Mano Menezes quer dar um pouco mais de intensidade, um pouco mais de juventude pra esse time. É claro que os próximos treinos vão mostrar isso, tá? Ou não, mas eu tô sentindo o Maurício e o Johnny ganhando muito espaço no time titular e não duvido, ou melhor, hoje acho que é a tendência que eles sigam como titulares na partida de segunda-feira contra o Juventude. Mais cedo, senhores, eu fiz um vídeo aqui falando sobre os 40 milhões de reais que o Inter tem separado para a compra de Wanderson, Vitão e Kaique Rocha, jogadores que o Inter já está alinhavando a negociação de aquisição. Vai nesse vídeo aqui e assiste para ter mais detalhes sobre os primeiros negócios que o Internacional está fazendo para o ano de 2023 e esse investimento que já está praticamente separado para o Inter fazer essas 3 aquisições. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO. Antes eu convido vocês a participarem do grupo do Telegram da Dupla com dicas diárias de apostas, sorteios de brindes, grupos de debate comigo, com o Matheus Dávila e tudo mais. Eu vou passar aqui algumas odds, tá? Eu não vou passar as odds dessa quarta-feira, porque eu tô gravando com os jogos ainda em andamento. Eu vou passar odd lá da próxima semana, Inter e Juventude, tá? Odd do Inter 1.47, odd do Juventude 6.66, odd do empate 4.2. Lá na outra segunda-feira, já tem. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla, que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!